Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui para vocês mais uma estrutura condicional, tá? Que não vai excluir tudo que a gente viu até o momento, mas pelo contrário, tende a ampliar, né, o leque de possibilidades do que você pode utilizar de estruturas condicionais para resolver os problemas que serão apresentados ainda ao longo do curso, tudo bem? Até o momento, a gente construiu algoritmos e programas, né, utilizando estruturas condicionais simples e compostas, certo? Só para fazer uma revisão bem rápida aqui. A estrutura condicional simples pode ser utilizada quando queremos que um conjunto de instruções, né, um bloco de instruções, seja executado de acordo com uma determinada situação. Ou seja, se uma condição em específico for verdadeira, né? Em contrapartida, podemos enxergar a condicional composta como se fosse uma bifurcação, onde o nosso algoritmo vai ter que escolher, né, de acordo com a situação a ser avaliada, qual fluxo de instrução, qual bloco de instruções serão executados, né? Tem dois exemplos aqui, talvez fique mais claro, né, se a gente colocar aqui, eu vou desenhar ao lado aqui os números correspondentes às linhas, né? E vamos fazer em formato de fluxograma para a gente entender o que esse pequeno texto quis dizer, né? Então, começa pela linha 1, depois vem para cá, para a linha 2, linha 3, certo? Tudo de forma sequencial, né? Estruturado. Aí, na linha 4, eu tenho uma condição. Essa condição, se ela for verdadeira, tudo que tiver delimitado entre o C e o fim C vai ser executado. No caso, uma única instrução, no nosso caso, nesse caso, o conjunto de instruções corresponde somente à linha 5, né? Então, se a condição delimitada pelo parêntese na linha 4 for verdadeira, então a instrução da linha 5 vai ser executada, certo? Na sequência, existe um fim C. O fim C, repare que ele provém, né? Ele junta o nosso algoritmo, faz nosso algoritmo voltar a um caminho só, né? Então, se a condição for verdadeira, executa a linha 5, depois retorna para a linha 6. Se a condição for falsa, sai da linha 4 e vai direto para a linha 6. Né? E depois, colocar aqui o set do fim algoritmo. Certo? Então, a condicional simples nos proporciona essa situação de dar a possibilidade do meu algoritmo seguir esse fluxo, né? Que está em amarelo, ou deixa eu pegar uma outra cor aqui, roxo, ou do meu algoritmo seguir esse fluxo, né? Certo? Agora, com a condicional composta, eu vou colocar também as linhas aqui para ficar mais fácil. 9, né? Com a condicional composta fica um pouco diferente. É como se eu estivesse diante de uma bifurcação e, vamos dizer assim, obrigatoriamente o meu algoritmo tenha que seguir um desses caminhos, certo? Então, eu vou ter lá linha 1, linha 2, linha 3, e quando eu chego na linha 4, o que acontece? Eu tenho uma condição, e aí, aqui que é a minha bifurcação, né? Se for verdadeiro, eu executo o que está entre o C e o C não. Então, no caso, é a linha 5, né? Vem para cá. Se for falso a condição da linha 4, então eu executo o que está entre o C não e o fim C, né? Então, eu executo a linha 6 e a linha 7.
né? Se for falso, a linha 6 e 7, né, que estão como se fossem juntas. E depois o meu algoritmo retoma na linha 8, né, no fim C. E depois linha 9, fim algoritmo. Então, nesse caso, o meu algoritmo ele pode seguir dois fluxos, né? A diferença é sutil, né? Meu algoritmo pode seguir esse fluxo, né? Ou pode seguir esse fluxo, né? Delimitado aí pelo que está em roxo, certo? Então eu tenho a diferença sutil, a gente precisa só saber quando e como utilizar essas coisas, tudo bem? Isso aqui é tudo revisão, tudo que a gente já viu, né? Agora eu apresento para vocês mais uma estrutura condicional de forma a contribuir aí no que você tiver mais familiaridade, no que você quiser melhor utilizar. Porém, né, o escolha caso, né, que é essa estrutura condicional, ela funciona assim, né? Quando eu quero comparar valores, que nem eu fiz aqui em cima, eu quis comparar o valor da variável OP, né? Comparação de igualdade, tá? Eu consigo utilizar essa estrutura, tá? De forma assim mais limpa, né? Do que utilizando as outras condicionais, certo? Então, eu posso reescrever aqueles algoritmos acima utilizando o escolha caso, que compara uma expressão ou variável com vários valores. Essa estrutura tem essa sintaxe, ó. Escolha, entre parênteses, o nome da variável ou a expressão. E aí eu tenho esses casos, né? Eu tenho essa sintaxe. Caso, valor 1, bloco de instruções e depois essa outra palavra reservada, pare, né? Depois, caso, valor 2, tenho outro bloco de instruções referente a essa situação e a palavra reservada pare. Ou então tenho um caso contrário, bloco de instruções e a palavra reservada pare também. Como que funciona isso? Qual que é a ideia? É como se aqui eu estivesse comparando o valor da variável que está aqui entre parênteses com esse valor 1. Então é como se eu estivesse perguntando se a variável é igual ao valor 1. Se for, execute tudo que está aqui dentro, entre esse caso do valor 1 e esse pare, tá? Beleza? E se não for? Então, ele entra aqui, nesse segundo. Aí ele avalia se o que está entre parênteses corresponde, é igual ao valor 2. Se for, executa esse bloco de instruções. O que significa esse pare, né? Essa palavra reservada pare. Ela significa assim, se eu entrar em um desses blocos de instruções, o meu algoritmo interrompe na hora a execução dessa estrutura. Meu algoritmo interrompe imediatamente a execução dessa estrutura. Por quê? Se eu encontrei um valor correspondente, vamos supor que seja esse valor 2, eu não preciso verificar as outras situações subsequentes, tá? Quando eu estou trabalhando com especificidade, tá? No valor, beleza? O que significa esse caso contrário? O caso contrário é assim. Se eu verifiquei tudo aqui em cima, daqui para cima, se eu verifiquei daqui para cima, e em nenhuma das situações, nenhum desses casos, ocorreu a correspondência do que está entre parênteses com o valor do respectivo caso, então é como se tudo viesse para esse senão aqui. Funciona como se fosse um senão aqui, né? Eu verifiquei todas as anteriores, porém
nenhuma delas houve a correspondência de valores. Então, o caso contrário é, se nenhuma das situações acima foi atendida, então entro nesse caso contrário e tenho o respectivo bloco de instruções. Tudo bem? Talvez aqui fique um pouco mais claro em como a gente pode reescrever, né, o algoritmo, os exemplos 1 e 2, né, as situações que a gente utilizou, as condicionais simples e compostas, né? Então aqui vai funcionar assim, eu leio da entrada de forma similar um número, né? Leio e guardo na variável OP, aí depois eu coloco aqui dentro a escolha, nome da variável, OP. Aqui é como se fosse assim, se OP igual a 1, então escreva, hoje o dia está ensolarado e interrompa. Esse interrompa significa assim, se essa condição for verdadeira, eu vou executar o que está aqui dentro e depois eu nem avalio o restante. Tudo bem? Ah, e se não for? Então ele vai para o caso 2. O caso 2 é como se fosse se OP igual a 2, então executa o que está aqui dentro e depois interrompe. Esse interrompe indica assim, se essa condição for verdadeira, né, se o valor da variável OP for 2, então eu nem preciso olhar para os seguintes, certo? Ou então, se se o conteúdo da variável OP não for nenhum, nem 2, ele vem para cá, para o caso contrário, ou seja, é o que sobra, né? Então o meu algoritmo vai funcionar assim, se o usuário colocar 1, vai ser impresso na saída, hoje o dia está ensolarado. Se o usuário colocar 2, vai ser impresso na saída, hoje o dia está nublado. Ou então, se o usuário não colocar nenhum desses dois valores, será impresso na saída, hoje está um dia qualquer. Tudo bem? Dúvidas? Só na prova, né? Então, veja. Esse mesmo exemplo 3, que eu coloquei aqui em cima, certo? Utilizando o escolha caso, eu reescrevi ele utilizando somente estruturas condicionais simples, né? Que está aqui à direita. Né? Veja que só tem safe em C, safe em C, safe em C. Porém, veja que aqui para eu utilizar só condicional simples, eu precisei fazer uma condição em específico, né? E, similarmente à esquerda, o mesmo algoritmo implementado utilizando estrutura condicional composta, né? Na composta eu tenho, dentro desse senão, uma outra condicional composta que funciona de forma igual, tá? Equivalente, tudo bem? Então, né, se ficou com dúvida ou foi muito rápido, volta o vídeo um pouco, tente assista quantas vezes você precisar para poder assimilar esse conteúdo, tudo bem?